Maduro está encurralado. E quando um ditador não tem mais saída, ele tem apenas duas opções: delatar tudo ou apodrecer numa prisão americana. Mas aqui está o detalhe que ninguém está falando. Se Maduro abrir a boca, e as chances dele abrir são reais, o que sai dali não afunda só a Venezuela. As delações de Carvajal e Alcalá já provaram que o esquema era muito maior. Dinheiro do narcotráfico irrigando campanhas do PT e de outros partidos de esquerda na América Latina. Dinheiro de droga financiando a eleição. Isso já está documentado. Agora pense no que vem depois se Maduro confirmar o que ele já sabe. Lula, que sempre tratou Maduro como irmão, que repetiu o mesmo padrão de atacar os Estados Unidos, que nunca condenou o regime venezuelano, mesmo diante de torturas e mortes, vai ter que explicar cada um desses laços. Não para a oposição, mas para a justiça americana. E Lulinha, hein, que acabou sendo blindado aí na CPMI do INSS, cujo relatório foi enterrado na madrugada do dia 28 de março, com 19 votos, envolvido ali no escândalo de 50 bilhões desviados dos aposentados, vai perder a proteção se o ditador falar. Uma delação seria o xeque-mate, não porque a oposição quer, mas porque as evidências já existem, os delatores já falaram em parte, e Maduro sabe que a única moeda que ele tem para negociar a própria sobrevivência é exatamente esse nome, Lula da Silva. E não para por aí. Se Maduro falar, a esquerda latino-americana inteira vai ranger, de Petro a Kirchner, de Caracas a Brasília, porque o esquema não era de um país, era de um projeto continental, um projeto que usou dinheiro de narcotráfico, petróleo venezuelano e instituições capturadas para se manter no poder enquanto o povo pagava a conta. O povo brasileiro já paga essa conta há anos, com inflação que corrói o salário todo mês, com escândalos que vão desde o INSS até o Banco Master, com investigações que são abertas com pompa e encerradas na madrugada quando chegam perto demais de quem não pode ser tocado. Mas existe um ponto em que a conta chega. Existe um momento em que as evidências são grandes demais para serem enterradas. Os delatores são reais demais para serem ignorados e o silêncio custa caro demais para ser mantido. Eu digo a você, Maduro já chegou nesse ponto. A bomba já está montada e os fios já estão conectados. A pergunta não é se vai explodir, é quando. E quando explodir, não vai ter 19 votos na madrugada que segure essa onda. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Adalex Góes. Eu sou um jornalista e analista político que transformo notícias e informações em opinião para ajudar você a sair da bolha. Esse é o momento de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí e dar o seu like, tá bom? Só lembrando que Maduro está preso. Não metaforicamente, não politicamente, preso de verdade, encurralado entre a justiça americana e as evidências que já existem e os delatores que já falaram. E quando um ditador chega nesse ponto, quando não há mais saída elegante, quando o jogo fechou, ele tem exatamente apenas duas opções que são colocadas na mesa. Ou ele vai delatar, ou ele vai apodrecer na prisão. É simples assim, tá? Mas aqui está o que eu quero que você entenda antes de qualquer coisa. Preste atenção, porque esse detalhe pode mudar tudo. O problema de Maduro não é só o problema de Maduro. Se ele abrir a boca, e as chances dele abrir são realmente gigantescas, o que sai dali não afunda só a Venezuela. Afunda o regime, afunda Caracas, afunda Brasília. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, com fatos, com nomes, com documentos que já existem. Porque essa história não é teoria, ela já está sendo escrita. E o capítulo mais importante ainda não foi publicado. Fique até o final, porque o xeque-mate está mais perto do que parece. Vamos começar pelo que já sabemos, pelo que já está documentado, pelo que não é especulação nem narrativa política, porque é registro. As delações de Hugo Carvajal e de Salazar, que já colocaram no papel
algo que muita gente preferia tratar como se fosse uma teoria conspiratória. O regime venezuelano operou durante anos um esquema estruturado de financiamento de campanhas políticas da esquerda em toda a América Latina, usando o dinheiro do narcotráfico e receitas do petróleo, inclusive bancando campanha do Lula aqui no Brasil. Não foi um repasse aqui, não foi uma doação ali, foi um esquema organizado, deliberado, com destinatários específicos. E o Brasil estava nessa lista. Carvajal, o ex-chefe de inteligência venezuelana, foi durante anos um dos homens mais poderosos de Caracas. Ele conhecia os fluxos todos ali. Ele conhecia os nomes, conhecia os acordos. E quando decidiu colaborar, o que ele entregou não foi opinião vaga, né? Foram detalhes operacionais de como o dinheiro se movia, por quais canais, para quais destinos. Agora pense no peso disso por um segundo apenas. Estamos falando de dinheiro de narcotráfico, dinheiro de venda de cocaína, de rotas de tráfico, de morte, sendo usados para financiar campanhas políticas no Brasil, do Lula, da Dilma, para eleger candidatos, para construir maioria, para manter um projeto de poder. Isso não é acusação. É o que os delatores disseram, e não sou eu que estou dizendo. É o que está nos documentos, e é o ponto de partida para entender o que vem a seguir. Lula no centro do tabuleiro. Durante anos, Lula tratou Maduro como se fosse um irmão. E não é metáfora, é o termo que ele mesmo usava frequentemente quando se referia a Maduro. Ele defendeu o regime venezuelano em fóruns internacionais. Recusou-se a reconhecer as fraudes eleitorais, mesmo quando as evidências eram esmagadoras. Ele atacou os Estados Unidos com a mesma linguagem, o mesmo tom e a mesma cadência de Caracas e dos ditadores. E quando pressionado sobre os vínculos com a Venezuela, a resposta era sempre a mesma: solidariedade política, respeito à soberania, não intervenção nos assuntos internos de países irmãos. Muito bonito no discurso, como sempre, com a cara de pau que lhe é conveniente. Por que agora, com Maduro encurralado e delatores falando, Lula vai ter que explicar esses laços? Não para a oposição brasileira, que já sabe e já cobrou, inclusive. Não para a imprensa nacional, que coloca vários filtros ali e nem trata desse assunto. Vai ter que explicar para a justiça americana, para promotores federais que não têm padrinho político no STF, para um sistema que não encerra investigações ali na calada da noite, na madrugada, com 19 votos. E a pergunta que esse sistema vai fazer é simples: se o esquema de financiamento com dinheiro do narcotráfico era continental e o Brasil estava nessa lista e Lula era o principal beneficiário político dessa relação com Caracas? Essa é a questão. O que exatamente Lula sabia? E quando ele soube? E quanto ele foi beneficiado? E as caixinhas mágicas, hein? Eita, nós! Imagina só quando entrar nesse assunto das sagradas caixinhas mágicas. O que vai sair, hein? Você sabia que a Smartmatic, a empresa que controla o software das caixinhas mágicas, é venezuelana? Teve financiamento do Hugo Chávez e os engenheiros que criaram o sistema são venezuelanos e eles colocaram isso em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E você sabia que elas podem ser corrompidas? Pois é, tem muitas perguntas que precisam de respostas e o que mais chama atenção é que todas as respostas a todas essas perguntas está na mão de uma pessoa só. E essa pessoa, para ter algum tipo de benefício, que é Maduro, ele precisa entregar apenas uma outra, o irmão dele, Lula da Silva, para você ter uma ideia. Você percebe como a situação do Lula está realmente escorregadia e à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se conectando e parece que essa bomba vai se armando? Não há muito mais escolhas para o Lula diante do que está acontecendo. E não há escolhas, inclusive, mais ainda, nessa condição para o Maduro. O Maduro aceita essa proposta de fazer uma delação
explicar todos os sistemas em que ele estava envolvido e como o dinheiro do narcotráfico, através da Venezuela, do Estado, da nação Venezuela, institucionalizado, ia para bancar campanhas de comunistas como Lula aqui no Brasil, ou então a coisa vai ficar realmente muito complicada para o lado do Maduro. E nessas condições, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai ser leal à causa comunista para apodrecer na prisão ou ele vai querer algum tipo de benefício? Conhecendo os comunistas, meu amigo, na hora que a boca esquenta, eles descem as calças com a maior facilidade do mundo, como se fossem acostumados a fazerem isso frequentemente. Mas tem mais uma peça nesse tabuleiro, e essa peça tem nome e sobrenome. Lulinha, filho do presidente, que acabou de ser blindado agora na CPMI do INSS. O relatório que pedia sua prisão preventiva, junto com o indiciamento de mais outras 215 pessoas ali envolvidas nesse desvio de 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de reais do dinheiro dos aposentados, foi enterrado na madrugada do dia 28 de março agora, com 19 votos contra 12. Isso chama blindagem doméstica. Operação concluída com sucesso. Filho protegido. Só que blindagem doméstica não protege de processo internacional. E se Maduro deletar o que sabe sobre os fluxos financeiros entre Venezuela e Brasil, sobra quem recebeu, quem sabia e quem participou. A proteção construída na madrugada do Congresso ali começa a rachar e certamente vai rachar. Porque uma coisa é encerrar uma CPMI no Brasil, outra coisa é encerrar uma investigação da justiça americana. Essas duas histórias, o INSS e a Venezuela, parecem separadas, e é conveniente para muita gente que continuem parecendo separadas. Mas o fio que as conecta é o mesmo: a cultura de impunidade de um governo que age como se as regras não aplicassem a quem está no poder. E quando esse fio puxado de fora, de onde o sistema de proteção não alcança, tudo que estava escondido vem junto. Anote isso aí. Precisa ficar claro que o que está em jogo aqui não é só o Brasil, não é só Lula, não é só Lulinha. O esquema que as delações descreveram era continental. Era um projeto, com arquitetura, com financiadores, com beneficiários espalhados por vários países. Se Maduro falar tudo o que sabe, o que range não é um governo, é uma rede inteira, de Petro na Colômbia a Kirchner lá na Argentina, de Caracas a Brasília, figuras que construíram sua legitimidade política sobre o discurso de defender os pobres, de combater o imperialismo, de representar o povo, enquanto operavam por baixo do discurso um esquema irrigado com dinheiro de narcotráfico venezuelano. A ironia é quase didática. O mesmo grupo que acusa seus adversários de servirem aos interesses estrangeiros estava, segundo os delatores, sendo financiados por um regime estrangeiro com dinheiro de tráfico de drogas. Isso não é uma contradição política. Isso é fraude histórica. E essa fraude histórica, desse tamanho, vai vir à tona, com documentos, com delatores, com nomes. E aí, amigo, não tem narrativa que segure. Mas enquanto esse tabuleiro se move lá em cima, tem alguém pagando a conta aqui embaixo. Tem sempre alguém pagando a conta aqui embaixo, sempre tem. Nesse caso, o aposentado, que descobriu que 50 bilhões do INSS foram desviados e viu a investigação ser encerrada na madrugada. O trabalhador que paga imposto todo mês e assiste de camarote enquanto os esquemas bilionários são protegidos por votos dos parlamentares. O brasileiro comum que acorda todo dia para trabalhar num país onde a inflação corrói o seu salário, o desemprego ali é disfarçado com os números maquiados e os escândalos se sucedem sem que ninguém responda por nada. Esse é o cidadão que financia tudo isso, que paga o salário dos parlamentares que votaram para encerrar a CPMI, que paga a estrutura dessas instituições aí que deveriam investigar, mas escolhem proteger, que paga no preço dos alimentos e no custo do crédito as consequências de um governo que governa para se manter no poder,
não para servir ao seu povo, ao seu país. E o mais perverso dessa história é que foi exatamente esse cidadão, o aposentado, o trabalhador, o mais vulnerável, que foi colocado no centro do discurso como justificativa para tudo, para os programas sociais, para a retórica de proteção, para a narrativa de que essa turma está do lado de quem precisa, enquanto o dinheiro de quem precisa simplesmente sumiu. Olha, Maduro sabe de coisas que, se vierem a público, reescreverão a história política recente do Brasil e de toda a América Latina. Ele sabe disso. Os promotores americanos sabem disso. Donald Trump sabe disso. E Lula com certeza também sabe disso. A única moeda que Maduro tem para negociar a própria sobrevivência, para trocar anos de prisão por algum acordo, por alguma proteção, por alguma saída menos brutal, é exatamente revelar essas informações. Esses nomes, esses fluxos, esses acordos que nunca foram para o papel oficial. E quando o homem encurralado percebe que a única saída é falar, ele fala. Não por princípio ali, não por arrependimento, por sobrevivência. Eu digo, a bomba está montada, os fios estão conectados, as evidências parciais já existem e já provam que o esquema era real. O que falta é a versão completa, e essa versão está com um homem que está correndo contra o tempo com um sistema que não negocia para blindar e proteger criminosos. Quando essa bomba explodir, não vai ter 19 votos na madrugada que segure essa onda. Não vai ter STF que derrube a prorrogação de uma investigação federal americana. Não vai ter assessor que controle nenhum tipo de narrativa. O jogo que foi jogado por anos dentro de um sistema que protegia os seus chegou no ponto em que o sistema de fora não tem as mesmas regras. E aí, finalmente, a conta chega. Esse é o tipo de análise que você não vai encontrar no noticiário convencional. Não porque os jornalistas não saibam, mas porque conectar esses pontos tem um custo e muita gente prefere não pagar. Aqui não, aqui eu pago, sempre. Se esse vídeo chegou até você, não deixe ele morrer aqui. Compartilha, mande para quem precisa entender o que está acontecendo antes que essas coisas aconteçam. O algoritmo não vai impulsionar esse conteúdo. Cabe a você fazer o trabalho que o sistema não faz. Se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho, hein? Toda semana tem uma análise nova, sem filtro, sem patrocinador que determine o que pode e o que não pode ser dito. E, se você quer ir além, se quer acesso a análises exclusivas antes de todo mundo, com profundidade que não cabe em vídeo, e se quer colaborar com o jornalismo independente, entre agora para a comunidade fechada Saia da Bolha. Por menos de 80 centavos por dia, você fica por dentro do que a mídia convencional não vai te contar, além de patrocinar o jornalismo independente e patrocinar o meu trabalho. Vou deixar o link aqui embaixo nos comentários e você pode acessar e colaborar com o meu trabalho. Eu te espero lá na comunidade fechada, hein? Porque essa história ela ainda não terminou, tá? E enquanto não terminar, a gente vai continuar contando. E eu vou trazer mais detalhes dentro da comunidade, antecipando aqui para todos aqueles que são membros, tá bom? Forte abraço, até logo mais, e a gente se vê lá na comunidade fechada e nos próximos vídeos.